Olá, família, tudo bem? Eu sou a sua irmã Raquel, uma intercessora pela Igreja de Cristo, e hoje a gente vai orar por um assunto que é muito lindo, né? É muito importante para o Senhor e que eu vejo que o diabo todo o tempo ataca essa área, ataca muito, né? Que é a área do casamento, da felicidade conjugal. E eu, sinceramente, eu não sou casada. Então, eu não sei orar pelo casamento. Então, eu vou pedir ao Espírito Santo que coloque as palavras na minha boca. E você aí também, né, vai concordar com a oração que eu fizer no Senhor, né? E vai aumentar mais pedidos. Coloca mais pedidos aí, tá bom? Enquanto eu estiver orando e o Senhor trouxer outros pedidos para você, outros aspectos do casamento que precisam entrar nessa oração, você vai orando também. Vai orando também. Todas as palavras e orações que o Espírito Santo suscitar, na sua boca, ore, ok? Tá bom? Mas antes de nós orarmos pelo casamento, eu vou orar para que mais intercessores nasçam na família de Deus. É muito importante nós fazermos como igreja o nosso papel de interceder pela igreja, pela humanidade, por nós mesmos. Orar, orar, orar. E eu vejo que muitas vezes a gente não tem muita fé na oração. Porque nós vemos as coisas com os olhos naturais. Quando eu comecei a orar pela conversão da humanidade, eu não consegui imaginar o que Deus poderia fazer. Mas eu tenho uma consciência em mim já há algum tempo de que eu não conheço os poderes de Deus plenamente. Eu não conheço os caminhos de Deus. Eu não posso tomar Deus pelo que eu imagino que Ele seja. Pelo pouco que eu conheço, eu conheço Ele pouco. Por mais que a gente busque o Senhor, a gente não conhece Ele agora na totalidade, né? A Bíblia diz que conhecemos parcialmente. Então, eu não posso ficar achando que Deus não consegue atrair os corações de todas as pessoas da humanidade. Ele pode sim. E Ele fará. Porque senão Ele não levantaria pessoas para clamar por isso, né? Então, amados, creiam na oração. Creiam que o Senhor ouve a oração. Creiam que quando você ora, quando nós oramos, o Senhor nosso Deus nos escuta e nos atende. Então, ore sempre em nome do Senhor Jesus. No final das suas orações, digam em nome do Senhor Jesus. Eu vejo muitas pessoas que não dizem isso, inclusive pastores, né? Que não dizem em nome do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus disse: o que vocês pedirem em meu nome ao Pai, eu farei. Então, digam em nome do Senhor Jesus, né? Tenham esse cuidado, tá bom? Vamos lá? Vamos orar para que mais intercessores nasçam e para que os casamentos sejam abençoados, que o inimigo tire as patas sujas dele de cima dos casamentos e que nenhum dos planos do inimigo para o casamento de todos deem certo. Todos deem errado. Todos contribuam ainda mais para a felicidade. Para a felicidade conjugal. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero ver isso. Os planos dele darem errado. Eu quero, Senhor. Vamos lá, vamos orar? Pai querido, Pai amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, Deus que nos chama para sermos participantes das suas obras através da oração, através da disposição de trabalhar pelo reino. Eu venho aqui, Senhor, juntamente com esse meu irmão, com essa minha irmã e com todos os que vão clicar nesse vídeo, orar ao Senhor, pedindo, Senhor,
em nome do Senhor Jesus, que o Senhor levante intercessores na sua igreja no mundo. Que em cada lugar, cada vilarejo tenha, Senhor, pelo menos uns 5 intercessores pela igreja de Deus. Pessoas que vivem a vida para orar, para adorar, para conhecer a Ti. Levanta, Senhor, os intercessores, desperta neles, Senhor, a alegria de orar, concede o dom de interceder a muitas e muitas, milhões de pessoas no mundo. Em nome do Senhor Jesus, desperta, Senhor, os intercessores. Eu peço que o Espírito Santo ore através de mim, que não sejam as minhas palavras, Senhor, mas as Tuas. Eu saio da frente para que o Senhor ore através da minha boca. E eu agradeço por essa oportunidade, por esse amor de orar através de mim. E eu peço que o Senhor vá suscitando orações nos corações dessas pessoas que estão assistindo, os meus irmãos e irmãs que estão assistindo esse vídeo, que eles, Senhor, orem juntamente comigo. Que eles orem juntamente comigo as Tuas palavras. Suscita, Senhor, na boca deles também as Suas palavras, as Suas orações, enquanto estou orando aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu creio, Senhor Jesus, eu creio que o Espírito fará isso. Eu peço, em nome do Senhor Jesus, Abba, meu Pai, que haja muitos intercessores pela Igreja de Deus e que as nossas orações cheguem a Ti e que nós vivamos uma vida de obediência a Ti, uma vida de conhecimento de Ti, de andar junto contigo, Senhor. Que nós vivamos uma vida que Te agrada, uma vida como Teus amigos e amigas íntimos, como Abraão era, de Ti, amigas e amigos de Deus. E quando orarmos, Senhor, oremos as palavras que o Espírito Santo colocar em nossa boca, que nenhum intercessor, os que já existem e os que nascerão, jamais ore por si mesmo. Jamais. Que nós não percamos esse tempo, Senhor. Mas que nós oremos, guiados pelo Espírito, as palavras do Espírito, na vontade e no fluir do Espírito. Eu oro a Ti. E que sejamos amplamente atendidos, Senhor. Muito acima do que pedimos, muito acima do que pensamos, muito melhor do que imaginamos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E eu venho pedir também pelo casamento dessa pessoa que está me assistindo, pelos casamentos de todas as pessoas no mundo. Eu venho pedir a Tua bênção, Senhor, a Tua graça, a Tua paz, a Tua presença nesses lares, Senhor, nessas vidas, nesse relacionamento. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para que toda a ação do inimigo, todos os planos do inimigo, todas as ciladas do maligno, todas elas deem errado nesses casamentos. Todas as ciladas do maligno não prosperem. Em nome do Senhor Jesus, desfaz, Senhor, as obras do diabo. A palavra de Deus diz que é para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Desfaz, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Toda a ideia maligna sobre o casamento que está nas mentes das pessoas, dos jovens, dos casados, das casadas, toda a ideia feminista, toda a ideia machista, toda a ideia de que eu não preciso me casar, de que a família é tediosa, de que é arcaica, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu submeto esses pensamentos a Ti, Senhor, e peço que eles sejam derrotados. Toda música, toda ideologia que prega isso, Senhor, pare de circular. Em nome do Senhor Jesus. Músicas que cantam sobre traição, de vingança, sobre, enfim, que mentem sobre o casamento. Em nome do Senhor Jesus,
eu peço, impeço a circulação e eu mando agora que saiam, batem retirada os espíritos malignos criadores dessas ideias. Que o Senhor repreenda cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Não deixe barato, Senhor. Não deixe que escapem. Em nome do Senhor Jesus. Repreende eles. Abba, eu peço que o Senhor escreva histórias lindas de amor na vida de todas as pessoas casadas, de todas as que se casarão, de todas as que desejam se casar, inclusive na minha. O Senhor sabe que meu desejo de casar é tão pequenininho. Mas eu, Senhor, submeto a Ti a minha vida e peço que o Senhor faça da minha vida o que o Senhor bem quiser. E eu sei que o Senhor vai fazer coisas maravilhosas, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, o Senhor sabe planejar uma vida muito melhor do que eu. E eu peço que o Senhor abençoe esses casamentos. Abençoe essas vidas matrimoniais, esse relacionamento. Em nome do Senhor Jesus, dá aquele brilho nos olhos de novo, aquela conexão íntima de almas, Senhor. As intimidades, Senhor, sejam maravilhosas, os filhos felizes, reina sobre esses lares, essas mentes. Volte o coração desse homem para o serviço no lar, volte o coração dessa mulher para o serviço no lar, para a submissão e alegria. Que ela esteja submetida a um homem que a ama e que vive para servir e dar, porque foi para isso que o Senhor chamou os líderes levantados por Ti. Não para serem servidos, mas para servir e dar. O marido é chamado para amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele se entregou, ele serviu e deu. Ele planejou, ele se cansou, ele se esforçou, ele entregou tudo. Dá a esse homem, Senhor, essa mulher, dá a esse homem a alegria de amar a esposa e a família, como o Senhor Jesus amou. Ama a igreja, em nome do Senhor Jesus. Eu oro, Pai. Dá a essa mulher um coração tranquilo, Senhor. Tira esse nervosismo, Senhor, esse cansaço, esse estresse. Em nome do Senhor Jesus, ajuda ela a organizar a rotina com tranquilidade, dá a ela toda a ajuda que ela precisa. Eu falo essa mulher, mas estou pedindo por todas as esposas, as que já são e as que serão. Concede, Senhor, a ajuda que precisam, o momento devocional, a organização mental, bons pensamentos, um coração que ora, Senhor. Coloca louvores nessa boca, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Mostra para ela, mostra para as mulheres casadas que o Senhor está com elas, que o Senhor é o escudo delas, que o Senhor é o Deus delas, poderoso para salvar, poderoso, o Deus que alegra, o Deus que cura, o Deus que resolve. As que estão em situação de violência, liberta espírito de violência, que o Senhor te repreenda, aonde você estiver, na casa que você estiver, que o Senhor te repreenda em nome de Jesus. Sai agora desse lar em nome do Senhor Jesus, eu ordeno-te, a você. Ó Senhor, estabelece a paz nas famílias, Senhor. Estabelece o sorriso, Senhor. A cura, o perdão. E guarda-nos em nossos lares. Todos os intercessores, põe seus anjos fortes ao nosso redor. Guarda, Senhor, os nossos lares, as nossas casas. Abençoa-nos, Senhor. Abençoe-nos primeiro. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Aqueles que querem se casar, que se casem no Senhor. Concede esse cônjuge, Senhor. Concede essa esposa, esse marido maravilhosos que o Senhor tem preparado para aqueles que desejam o casamento. É que os teus sonhos em nossas vidas se realizem. Que os teus sonhos passem a ser os nossos sonhos. Que nós sonhemos, Senhor, alinhados a Ti. E recebamos, Senhor, essa vida que o Senhor tem para nós. A vida abundante que o nosso Senhor Jesus morreu para que vivêssemos. Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então que assim vivamos as nossas vidas,
em todos os aspectos. E em especial hoje eu peço pelo casamento. E creio que o Senhor me ouviu. Eu creio que o Espírito Santo orou através de mim. E eu creio que o Senhor me ouviu. E é isso. Há mais alguma coisa, Senhor? Eu peço que todo pecado cometido contra a família seja trazido para o arrependimento verdadeiro, sincero, com choro. Em nome do Senhor Jesus, perdoa, Senhor. Esse adultério, esse desejo de ter outras pessoas, essas fantasias mentais, essa violência, essa palavra que foi falada contra o cônjuge e nunca foi esquecida. Em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que cometeu o pecado se lembre e seja conduzida ao arrependimento e ela peça perdão e ela receba perdão e a tua bênção repouse sobre esse casal novamente, sobre os filhos, os netos, os bisnetos e todas as gerações que virão. Abençoa, Senhor. Abençoa a vida financeira, abençoa em todas as coisas, os casamentos. É isso. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Jesus, poderoso Deus, aquele que pode todas as coisas, eu ofereço a Ti a minha plena confiança. Eu creio e resolvo crer e crer que o Senhor é fiel e fará. Porque oramos em Teu nome. Abençoa, Senhor, esse irmão, essa irmã, em modo especial. Em nome do Senhor Jesus, dá poder a ele, dá poder a ela, alegria de ler a palavra, entusiasmo de viver a vida em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, de orar, de cantar a Ti, de trabalhar para Ti, de amar a família, de amar o trabalho, concede amor, Senhor, alegria em seu trabalho, afasta deles pessoas que atrapalham o trabalho. Na verdade, Senhor, cura essas pessoas que arruinam a alegria de viver no trabalho. Em nome do Senhor Jesus, entra na vida delas, mostra a elas teu amor, cura essa amargura, Senhor. Senhor Jesus, que não sejamos nós pessoas que atrapalham o trabalho dos outros, que fofocam, que não sejamos nós, que sejamos abençoadores, tua presença, Senhor, onde estivermos. Ora em nome do Senhor Jesus, eu oro em teu nome, meu Deus e meu Rei, Senhor Jesus. Amém. E creio que recebemos. Amém. Como é bom, não é? Como é bom orarmos a Deus, nosso Pai. Que maravilha! Que Deus abençoe você no seu casamento, na sua história, em todas as coisas. E você que quer se casar, pode esperar no Senhor. O Senhor tem bênção para você. O Senhor tem os caminhos dele. Creia no Senhor, descanse. Se você se sentir assim desesperançoso, ajoelhe e ore. Né? Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.